nossa igreja. Certo ou errado, irmãos? Certíssimo. Nota 7, nota 10. Mas eu preciso que essa semana nós tenhamos uma conversa com os líderes de GEF e co-líderes, as pessoas que participam, encabeçam os grupos. Eu não sei quem vai ficar de me ajudar para ver dos grupos quem está ausente, para a gente avisar. Amanhã, para terça-feira às 20 horas nós estarmos aqui. Eu quero que a gente ore pela retomada, pelas estratégias para o segundo semestre e para alguns ajustezinhos que a gente pretende fazer enquanto GEF. Nós estamos com 7 grupos, lembrando, nós temos um alvo de mais 1 ou 2 até o final do ano, mas eu preciso acertar algumas coisas com vocês. Então quem está na liderança dos grupos, terça às 20 horas, nesse bate local, já nessa hora também. Amém? Todo mundo pegou? Gênesis 25, a partir do versículo 21, você pode ler comigo? Do 21 ao 27. Quantos já abriram? Digam amém. Amém. Poxa, muito bom. Podemos ler, irmãos? Isaac orou devagarmente. Tem essa palavra? Mansamente. Isaac orou de vez em quando. Poxa, mas que tradução é essa minha aqui? Isaac orou uma vez por semana, de domingo das 7 às 9. Isaac orou insistentemente. Está escrito assim ou não, irmãos? Está todo mundo a mesma tradução? Insistentemente ao Senhor. Por quem? Por sua mulher, porque era, eu não ouvi, ela era, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse uma célebre frase. Eu quero que você leia a próxima frase e lembre-se de você. Quantas vezes você proferiu esta frase? O que Rebeca orou ao Senhor? Porque isto está acontecendo comigo. Quantos aqui já oraram assim? Podem levantar a mão? Só? Deixa eu levantar também. Será? Eu levantando, quem sabe mais gente aumenta. Levanta. Senhor, porque isto está acontecendo comigo. Oh, quantas vezes eu já orei assim. E foi perguntar ao Senhor. E foi perguntar ao Senhor. Agora, olha para esse irmão lindo que está ao seu lado e fala assim: olha, ele não foi perguntar ao vizinho, ele foi perguntar ao Senhor. Diga mais ao seu irmão, quando há uma questão importante, pergunte ao Senhor, irmãos. Amém? Ao Senhor. Glória a Deus. Quem respondeu? Versículo 23. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá mais moço. 24. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. O significado do nome Esaú é peludo. Peludo, amém? Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Irmãos, vamos desfazer alguns conceitos evangélicos fortes que existem, de que Jacó significa suplantador, ou mentiroso, ou trapaceiro, ou qualquer coisa. O nome Jacó, eu pesquisei, significa aquele
que agarra. Amém? Aquele que agarra. Vamos lá. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz. Irmãos, antes da gente ler o 27, volta no versículo 20 que nós não lemos. Isaac tinha quando o quê? Quando casou-se com Rebeca. Versículo 26, os meninos nasceram quando tinha... O que separou um tempo do outro, quantos anos? 20? É um pouco ou não? Sim ou não? 20 anos. Quantos aqui estão esperando uma bênção de Deus há muito tempo? Levanta a tua mão. Quem sabe o final, o último dia desses 20 anos é hoje. Amém? 20 anos. A gente acompanhou. Seu Vilela. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito, caçador, homem de campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Até aqui, irmãos. Olha, nunca seria tão fácil eu terminar uma ministração em 2 minutos, dizendo apenas isso para você. Irmãos, quando a gente deseja ardentemente algo, porque orar insistentemente para mim significa um forte querer. Quando a gente deseja muito uma coisa, oremos ao Senhor. Podia fechar aqui e todo mundo se abraçar agora e nós darmos glória a Deus. Não há nada muito mais do que isso para a gente tratar nessa noite. E nós estamos nos esquecendo, irmãos, ou deixando de lado o poder maravilhoso da oração. Então nós vamos apanhar alguns trechos desse texto que nós lemos, que são importantes para embasar e fortalecer esse conceito. Mas nós vamos falar basicamente hoje de oração. Mas qual oração? Qualquer oração? A oração mecânica? A oração, Senhor, obrigado por esse dia, que tudo correu bem, obrigado, amanhã seja assim, amém. É essa oração que nós vamos falar? Tem gente que faz essa oração aqui, eu vi risada aqui, irmãos. Cuidado com essas orações aí, senão uma insônia tremenda. Oração insistente. Isaac orou insistentemente, com forte querer. Primeira coisa que eu quero dizer assim, olha, irmãos, quando nós esgotamos todas as nossas tentativas, foram 20 anos esperando, chegou-se a um limite. A gente não está lendo isso aqui, mas não está difícil da gente entender isso. Isaac chegou num limite. Ele precisou mudar de atitude espiritualmente. Não sei se você está num limite, num estresse, numa situação muito aguda na tua vida, mas o que eu quero te dizer é que hoje essa palavra abre dizendo o seguinte, irmãos: se você mude a sua atitude espiritual, comece a viver intensamente a palavra de Deus, ore insistentemente por algo que isso acontecerá. Abrindo um parênteses aqui, qual é a palavra que nós lemos para embasar o nosso ano? Olha as conexões de Deus. Jabes orou e o Senhor ouviu. Hoje, Isaac orou insistentemente e o Senhor ouviu. Quando há o link, o Senhor ouviu, não é porque antes ele não ouve, é que aconteceu o favor de Deus, a oração foi respondida, aconteceu por aquilo que ele colocou. E outra coisa que é importante nessa abertura, nós colocarmos em prática hoje na nossa vida. Quando nós temos essa necessidade de que algo extremo possa reverter ao nosso favor, e nós mudemos a nossa atitude espiritualmente falando, nós precisamos colocar alvo, objetivo. O texto está dizendo assim: orou insistentemente pela sua mulher. Mas qual era o objetivo? O texto está dizendo, porque ela era estéril.
Às vezes nós paramos para orar, estamos diante de um problema, de uma circunstância, ou nós vamos vivendo uma série de problemas que vão se repetindo na nossa vida, e nós nos deparamos mais uma vez com um cenário parecido. Fala, meu Deus, eu não vou escapar desse alçapão, meu Deus. E nós começamos a orar por esse propósito, nós começamos a colocar isso diante de Deus, e de repente na nossa oração nós já colocamos para cá, já fizemos uma emenda para lá, colocamos uma ponte para cá, e de repente está um monte de coisas, né? Senhor, mas profissionalmente também a coisa não está caminhando, mas a minha vida familiar, mas a minha questão do meu casamento, a minha questão do meu filho, a minha questão... Uma série de lamentos que nós vamos colocando diante de Deus, que são estritamente armadilhas do nosso próprio eu, da nossa própria limitação humana, que nos tira do grande alvo. Senhor, olha, é isto que vai mudar o curso da minha vida. Se isto reverter ao meu favor, Senhor, eu creio que todas as minhas decisões daqui para frente poderão ser regidas de uma outra maneira, com outro coração, com outro sentimento, com uma outra proposta. É isso que nós temos que entender, irmãos. A oração, ela pode abrir isso para nós, se a gente realmente colocar alvo, objetivo. O objetivo de Isaac era um objetivo fácil? Sim ou não? Então hoje nós estamos abrindo um culto de ação de graças e estabelecendo altos alvos. Amém? Objetivos espirituais num nível alto diante de Deus, como uma igreja madura deseja ser. Então hoje nós precisamos deixar as coisas da periferia, as coisas que são de níveis baixos que nos cercam, e colocarmos as coisas na altura de Deus, na altura da nossa fé, porque o que Isaac estava pedindo era algo impossível, humanamente falando. Havia uma impossibilidade, havia uma coisa praticamente irreversível. É como se hoje nós olhássemos e transportássemos para os nossos dias de hoje, e que nós tivéssemos ido fazer a fertilização, ou procurado os maiores especialistas em matéria de fertilização, pagássemos ou despendêssemos os maiores valores com os maiores cientistas e nada acontecesse. No caso de Isaac. Ou se nós fôssemos olhar para o nosso problema de uma outra esfera, nós tivéssemos consultado ou feito todas as pesquisas, estudado todas as coisas que fazem parte desse mesmo assunto, lido livros que falam desse problema, procurado resolver de todos os recursos que nós homens podemos ter acesso, e nada. Esse é o cenário. Esgotou os teus recursos horizontais. E para Isaac foram 20 anos. Eu fico assim, irmãos, imaginando Isaac crescendo, ouvindo a história de Abraão, seu pai, que um dia Deus o chamou para fora de uma tenda e disse assim: olha, Abraão, filho, Deus me falou assim. Abraão falando com Isaac: filho, Deus mandou para que eu olhasse para os céus e visse e tentasse contar o número de estrelas. Esta seria a minha descendência. E se eu tive um filho só, a continuidade desta grande descendência está em você, Isaac, na tua semente. E Isaac passa 20 anos e nada, irmãos. É como se você, ao vir para o Evangelho, a ter levantado a tua mão para Jesus, um dia ouviu acerca de promessas na tua vida, e que passado um tanto tempo você ainda não sentiu nada. E você não experimentou o que a palavra está dizendo aqui, que você orasse ou mudasse a tua atitude interior espiritualmente, e que insistentemente, um forte querer dentro de você, colocasse isso todos os dias no altar de Deus. Há uma chave simples aqui para a gente entender. Não fecha Gênesis, abre agora só comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18.
Eu quero dizer agora, à luz do Novo Testamento, o mesmo sentido e a mesma verdade espiritual em Gênesis 25. Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Todos pegaram? Não fecha o Gênesis que nós vamos voltar lá. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. Sempre, sem jamais. Isso tem diferença de insistentemente, irmãos? Nenhuma. Ouça uma verdade espiritual, queridos. Nós às vezes estamos muito próximos de alcançar algo, ou Deus está muito próximo de ver uma reação em nós, passível de que as coisas possam ser abertas através da oração. E quando nós estamos muito perto, nós nos deixamos confundir pelas artimanhas da vida, pelo cansaço e pela preguiça horizontal humana. Eu proponho algo no meu coração de fazer. Faço um tempo, 2 tempos, no terceiro tempo eu jogo. E aí, porque sabe o que eu sinto, irmãos, antes da gente continuar lendo o texto? É importante eu colocar isso para você, que assim, nós não estamos tratando de um Deus que está nos desafiando a que nós façamos algo que esteja além dos nossos limites. Eu não creio em um Deus assim. Eu acho que a expressão do retorno e da resposta de oração está num nível perfeitamente acessível para cada um que está aqui, das pessoas que estão aqui. Plenamente. A resposta de oração é talvez uma grande consolidação de uma relação que o Senhor Jesus quer ter conosco. Uma resposta de amadurecimento que nós damos, de colocarmos em prioridade a nossa vida espiritual à frente de todas as outras coisas. Isto é orar insistentemente. Vamos ver ainda que Jesus ensina através da parábola. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. O camarada era durão. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, pode trocar certa viúva pelo teu nome, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra os meus ou o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Quem não quis atender? O juiz. Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Jesus termina dizendo: disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz, não fará justiça aos seus escolhidos que o clamam a ele de dia e de noite, ainda que o faça esperar? Até o comecinho do 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Queria que você lesse comigo. Estou sentindo a presença de Deus aqui, o Senhor está movendo coisas aqui. Diga assim comigo no 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de... Amém. Pode voltar para o 25 de Gênesis. Então, queridos, mudança de atitude espiritual. Segundo, oração com objetivo. Terceiro, movido por um forte querer de mudança. 20 anos depois, Rebeca concebeu. Eu queria agora que nós olhássemos para o processo de gestação.
O Senhor me agraciou com 3 filhos, mas em nenhum deles eu fiquei grávida. Então as mulheres podem me ajudar agora, amém? As mamães que estão aqui presentes, na noite que você teve relação com seu marido, com seu esposo, você teve a certeza que você ali engravidou? Sim ou não? Não vale mentir, Neila. Certeza não, a gente pode ter intuição, alguma coisa assim, mas a gente não tem isso. Hoje foi. Tem isso. Tem isso, meu irmão. Não, geralmente lá em casa teve até uns sustos. Acho que não. Ai, meu Deus do céu. Mais um. Meu Deus do céu. A gente não sabe. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando Deus está preparando uma bênção para nós, ainda que a gente não veja os sintomas, isso não quer dizer que já esteja acontecendo na nossa vida, amém? Pode já estar, a semente da mudança de Deus já pode estar no teu ventre, nós ainda não estamos vendo. O Evangelho, irmãos, é isso, é uma transformação que ocorre de dentro para fora. Aqui está falando de uma gestação de gêmeos, é a primeira notícia de gêmeos na Bíblia, e assim, 2 nações há no teu ventre. Eu fico imaginando como Rebeca orou tanto para ter os filhos, que assim, a gravidez foi tão atribulada, as dores que ela devia sentir com aqueles gêmeos, um incômodo tremendo, que ela falou: meu Deus, se eu soubesse que era isso, eu falava para o Isaac não orar. E 2